Amigos do Bate-Bola Entrevista, voltando a falar com o Irani Valente Vieira. Primeira parte falamos do Irani como atleta. Agora vamos falar com o Irani como árbitro aí no futebol amador da Grande Florianópolis. Irani, prazer em tê-lo novamente aqui no Bate-Bola Entrevista. Fala da sua primeira partida como árbitro, como assistente aí no futebol amador da Grande Florianópolis. Olha, o meu primeiro trabalho como assistente foi até um fato curioso, que o meu irmão Itamar Valente Vieira era da federação, e na época ele foi trabalhar num jogo em Antônio Carlos, no campo de Estrela Azul. Faltou um assistente, eu fui para assistir o jogo dele. Faltou um assistente, ele sempre levava também material subsalente. E faltou um assistente e ele me convidou para bandeirar um jogo para ele. Aí eu falei para ele, pô, Itamar, eu nunca trabalhei como assistente na vida. Eu disse, não, Iranildo, faz o seguinte, o que eu apitar, tu levanta a bandeira. Isso foi isso que aconteceu. Ele trabalhava mais próximo de mim, e quando a bola saía para lateral ou linha de fundo ou era falta, ele apitava e eu ajudava ele na bandeira. E aí depois desse jogo aí como assistente, deu aquele gostinho de trabalhar na arbitragem nos gramados aí? Deu aquele gostinho, eu achei legal trabalhar com arbitragem. Ele sempre quis me levar para a federação. O Itamar sempre quis me levar para a federação para trabalhar. E eu optei, eu jogava futebolzinho, eu disse, não, Itamar, eu não vou me incomodar na arbitragem, eu quero jogar meu futebol. E na época eu jogava na Indil, e a Indil na época era um time de expressão. Eu disse, não, Itamar, então quando o dia que eu não vim mais a jogar futebol, eu vou partir para essa área. Mas aconteceu que aqui na Forquilinha eles fizeram um campeonato amador aqui, e eu recebi o convite para trabalhar como árbitro. E peguei gosto da coisa. E estou até hoje nessa vida aí. E aí a única vez que trabalhou com assistente foi nesse jogo lá em Antônio Carlos, ou já trabalhou com assistente também? Já trabalhei muitos jogos. Depois com o Itamar mesmo, eu comecei a trabalhar como assistente. E a gente estava conversando aqui, você falou que apitou um dos primeiros jogos do Campeonato Tacofane, né? Que era o Campeonato Amador do Norte da Ilha. Fala um pouco desse primeiro jogo, desse primeiro campeonato. Que ano foi isso? Olha, foi em 87, 88, mais ou menos, que eu recebi também um convite da Cofane para trabalhar no Norte da Ilha, que seria o primeiro campeonato. O primeiro campeonato do Norte da Ilha, eu apitei lá no campo do seu Lili, na Vargem Pequena. Apitei o primeiro campeonato e eu tenho orgulho disso aí, porque eu apitei o primeiro campeonato e apitei o último campeonato também da Cofane. Lembra os jogos, João? Os jogos eu não lembro, eu lembro os campos, tá? Os campos, o último campo que eu apitei foi lá no campo do Cruz de Malta. Lá no Rio Tavares. No Rio Tavares, no Cruz de Malta. E nesse campeonato da Cofane, algo que se destaca aí nos jogos, algo que marcou a história, policiamento, saiu no camburão, briga, alguma coisa assim, não? Ao destacar? Não, a destacar foi um jogo inesquecível lá no campo do Náutico. Até por sinal, o nosso amigo Maico do Jornal Hora, ele na época era assistente também, e foi um jogo que marcou muito porque, apesar do placar, teve um incidente com o nosso amigo. O placar estava de 0-0, dava a classificação para o Náutico contra o Vila. O Vila já estava classificado. E teve uma falta. Existia uma falta no campo do Vila, a favor do Vila. E o goleiro assistente, por sinal, jogou na linha. E justamente foi ele que fez um gol que aí foi difícil para a gente sair do campo. Foi difícil. Foi difícil porque quando nós estávamos saindo do gramado, surgiu o fato inusitado de surgir um tijolo lá eles estavam em construção do ginásio, e teve um torcedor que jogou um tijolo por cima do ginásio e veio bater na cabeça do nosso amigo Maico. Ele era assistente. E então o que nós fizemos? Maico, tu deita aí, tá? Faz de conta que está desmaiado, deita, e o policiamento está entrando em campo. O policiamento entrou em campo com a maca, pegaram a maca, levaram
um maico até a viatura, e dali nós tivemos que sair escoltados. O campeonato da Cofane não era um campeonato federado, né? Até naquela época não existia a liga ainda, né? Qual foi a primeira liga que você trabalhou como árbitro? A primeira liga que eu trabalhei como árbitro foi a liga de Biguaçu. Trabalhei na liga de Biguaçu como árbitro. A liga já era federada, né? Biguaçu já era federada. E a segunda foi São José, e hoje eu estou no norte da ilha. Estou na Palhoça. Também não teve oportunidade de trabalhar em Floripa? Não tive oportunidade. Só pela Cofane como uma liga independente. O campeonato amador norte da ilha, né? Campeonato norte da ilha, independente. O Irani, na Liga de Biguaçu, qual foi o jogo, assim, quais foram as finais? Você teve a oportunidade de trabalhar em finais no Campeonato Municipal de Biguaçu, não? Não, infelizmente eu não trabalhei numa final. Só trabalhei que na época existia o aspirante, né? Então trabalhei numa semifinal do aspirante. Mas no principal eu não trabalhei nenhuma. E em outra liga, da Grande Florianópolis, você estava bastante tempo na Liga de Palhoça, né? Trabalhando aí como árbitro, né? E a Liga de Palhoça é uma liga que tem os gramados, pelo menos os campos, são todos protegidos, né? Não sei se antigamente era assim, mas a gente acompanha o futebol e vê que tem proteção, tem tudo. Fala um pouco dessa tua trajetória aí no campeonato de Palhoça. Olha, no campeonato da Palhoça eu trabalhei eu trabalhava em São José, saí de São José, trabalhei 4 anos na Liga da Palhoça e sempre foi uma liga organizada, é um exemplo de liga. E eu saí não por briga com ninguém, eu saí porque eu jogava. Não tinha graça eu jogar pela Liga de São José e trabalhar na arbitragem pela Liga da Palhoça. Aí eu optei de voltar para a Liga de São José. Mas houveram algumas coisas que eu não aceitava na Liga de São José, como, por sinal, você está escalado até sexta-feira para apitar uma final. Você é convicto que ia apitar uma final. O diretor de árbitro chegou para mim e falou: Irani, o Jusceli, Irani, tu te prepara que estás na final. E você se preparar a semana inteira para apitar uma final e na sexta-feira na sexta-feira à noite, saber que você não está mais nessa final, aí ficou meio chato para mim. Então eu resolvi sair, sem briga, sair de São José e voltar para Palhoça. E estou até hoje, graças a Deus estou até hoje e pretendo pendurar o apito na Palhoça. Você, na época que era goleiro, tinha um Manga como ídolo, né? Como inspiração. E na arbitragem, quem é que você se espelhava assim para para apitar os jogos aí? Me espelhei muito no meu irmão Itamar Valente Vieira. Me espelhei nele porque ele sempre foi um cara honesto. Infelizmente, o meu irmão, ele era taxado como o melhor assistente de Santa Catarina e nunca trabalhou na final. E aí me espelhei no Itamar e continuei a vida depois. Hoje me espelho no Heber Roberto Lopes, que para mim é o melhor árbitro que nós temos em Santa Catarina, ou talvez no celeiro brasileiro, o Heber Roberto Lopes. Porque não é o Heber Roberto Lopes é tipo do árbitro que não é arrogante. Ele não é arrogante, ele não é mascarado, ele brinca com o jogador, na hora que expulsa o jogador, ele sai falando bem do jogador, ele brinca, ele passa a mão nas costas, ele fica rindo. Então, para mim, é o melhor árbitro e eu me espelho nele. Irani, nessa trajetória aí de árbitro no futebol amador, como você vê a arbitragem atualmente? Como está a arbitragem no futebol profissional, como que a gente está falando? No futebol profissional, é claro que existem muitas falhas, né? Porque todos nós, até na própria casa, tem dia que a mulher acha que um vaso tem que ser naquele canto e você acha que é em outro. E depois você refletindo, você vai concordar com a opinião dela. Na arbitragem é a mesma coisa, você tem dias que está bem e tem dias que está mal. Acontece isso também na arbitragem. Nós temos árbitros bons aí que tem trabalho dele que é uma lástima, entendeu? Então é assim, no amador é a mesma coisa. A gente procura não errar. Porque eu não quero, assim, às vezes eu falo com meus auxiliares, não adianta o auxiliar chegar e para mim dizer, pô, Irani, olha, hoje tu foi melhor em campo. E depois criticar.
eu sempre peço para eles aonde é que eu errei, aonde é que eu acertei, para não haver aquela crítica depois. E isso aí acontece até dentro da casa da gente, acontece em tudo quanto é lugar. Você falou dessa história aí de dar no rolo lá no campeonato da Cofane, e durante as ligas em algo a destacar? Algum jogo que marcou a sua história aí no futebol, como árbitro? Não, marcou lá no campo pela Cofane, no campo do Ponta das Canas. Eu não estou lembrado qual foi o campo, mas foi um lance assim, o lance de ataque, só que o centroavante ele simulou uma falta. E o zagueiro tocou essa bola para o ataque, e o ataque do outro time fez o gol. E o goleiro reserva, o goleiro reserva que estava no banco, ele entrou em campo e me deu um pontapé. E o meu filho era meu auxiliar, o Giovanni, era o auxiliar, e o cara me deu um pontapé, o Giovanni saiu atrás dele, a outra bandeirinha saiu atrás do Giovanni, e foi aquele rolo. E o Giovanni deu um pontapé no traseiro desse goleiro. E aí a torcida invadiu o campo, e a minha mulher e minhas filhas tudo fora do campo, querendo invadir o campo, e aí entrou o policiamento. Mas foi só isso aí, depois para sair do campo. Só isso aí não. Depois para sair do campo foi terrível, porque só tinha uma saída, e aí o policiamento teve que entrar em campo e fomos escoltados até a praia do Ponto das Canas, que é um longo caminho. E ali foi realmente, se tinha 1 quilômetro, para nós ali eram 5, 6 quilômetros. A gente estava conversando aqui, eu até estava acompanhando a sua coleção de chuteiras ali, né? Fala um pouco dessa coleção, de quando começou, é só na sua época de jogador, na sua época de árbitro? Fala um pouco dessa coleção de chuteiras. Não, a minha chuteira é uma mania, não sei se é uma doença, porque a minha filha também, você vai no closet dela, a minha família, a minha filha mais velha, ela tem mais ou menos uns 60, 70 pares de sapato. E tem sapato dela ainda, que tem até aquela etiqueta ainda embaixo. E é sapato que ela já comprou há anos e nunca usou. É mania de família. E eu com as minhas chuteiras, eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim com as minhas chuteiras. Às vezes eu deixo de assistir o jogo, o ataque, só para olhar para a chuteira do jogador, entendeu? É mania. Aí eu disse, opa, essa chuteira não tem ainda. Eu vou lá e compro. Eu compro chuteira desde quando eu comecei a jogar futebol. Se eu fosse contar quantas chuteiras eu já tive nessa trajetória, olha, meu amigo, eu acho que ia dar uns 500 pares de chuteira, porque é uma mania mesmo que eu carrego há muito tempo. E hoje eu tenho 20, hoje foi meu filho que estava contando, 28 pares. Mas eu já tive muitos, eu já dei muitos pares de chuteiras. Eu tenho lembrança se você perguntar para mim qual foi a última chuteira que eu joguei como atleta, pela Indil, eu posso até mostrar para você. E todos os campeonatos que eu apitei, depois que eu comecei a renovar o meu estoque de chuteira, eu sei de cada jogo que eu apitei com o tipo de chuteira. Eu sempre, quando eu apito, eu imortalizo a chuteira, entendeu? Quando eu apito uma final, eu imortalizo a chuteira. Aquela eu não uso mais. E quais foram as finais? Lembra de algumas finais que você apitou no futebol amador? Foi o campeonato de futebol amador, foi lá na Norte da Ilha, que eu tenho a chuteira ainda ali. Foi no campo do Cruz de Malta, né, no Rio Tavares. E foi no campo do Vila, também. E no campo do Comercial. No Comercial também eu tenho os 3 pares de chuteira ali que eu imortalizei. Comercial lá no Córrego Grande, né? E no Córrego Grande. Irani, a gente também estava vendo seu álbum de fotos ali, uma recordação, eu achei muito interessante, né? Fotos da sua época de atleta, da sua época de árbitro. E você tem estatísticas de quantos jogos já apitou aí no futebol amador? De quantos jogos? Tá, como as finais? Não. No total? Não tenho mais ou menos. Olha, meu amigo, vai dar uns 3 ou 4 mil jogos. Porque desde 87, apitando, jogos que você diz, jogos de campeonatos, né? Não, jogos de campeonato não chega tanto, mas amistosos, assim, vai chegar uns 3 mil. Mas como árbitro de campeonatos, deve dar uns 2 mil jogos, mais ou menos. E a sua coleção ali de fotos antigas, né? Qual é a intenção daquilo ali? Mostrar para os netos?
A intenção é mostrar para os netos, deixar como uma recordação, porque hoje a tecnologia está muito avançada. Hoje ninguém tem mais essa... Na época era Kodak, até eu faço brincadeira com as minhas filhas, que quando, Patrícia, vai lá e pega a Kodak do pai. A Kodak era a marca, né? Não era a câmera, né? Então a gente tinha maneira. E eu levava sempre eu levava a minha Kodak na bolsa e registrava tudo. Registrava tudo, todos os jogos. Eu tenho fotos ali desde 60 e... A primeira minha foto que eu tenho em 66, como goleiro. E assim eu carrego até hoje dentro da minha bolsa. Porque eu acho assim que o celular dá muito trabalho para ti ligar ele. Então a câmera tu só aperta o botão e já tá funcionando. E como é que o Irani vê o futebol amador atualmente? Os estádios estão cheios? Como é que a diferença aí de antigamente com o futebol atual? Eu acho que o campeonato amador hoje acabou com a graça. Acabou com a graça do torcedor, porque hoje está muito violento. Hoje, às vezes, um jogo... Eu gosto de assistir, eu gostava de assistir futebol, mas hoje eu tenho medo. Eu tenho medo porque tem muita violência. Às vezes, o meu genro me convida para assistir, quando eu sou fluminense de coração, quando ele me convida para assistir jogos do Fluminense lá no Figueirense, eu evito porque não é dentro do campo, é fora do campo. Porque eles, assim, tem torcedor que vai para campo não para torcer. O torcedor vai ou tudo ou nada, vai para a briga mesmo. Se perder no campo, nós vamos ganhar na porrada aqui fora. E o que aconteceu com o árbitro aqui, que isso aí não deve fazer o árbitro, como eu falei para você, o árbitro tem seu dia. Se for infeliz, é a consequência da profissão. Tanto é que teve um jogo aí da classificação do Figueirense, que o meu genro, Figueirense igual meu genro não existe. O meu genro, o Alex. Todo jogo do Figueirense ele vai. E naquele gol do Figueirense contra o Fluminense, que o Figueirense se classificou aqui, ele chegou na minha casa e disse, não, velhinho, realmente a bola saiu. No lançamento a bola saiu. Mas só que o bandeirinha não levantou a bandeira, o ataque do Figueirense foi lá, até por sinal foi esse que dava sorte para o Figueirense toda vez que ele entrava, quando se classificava o time. O Moreno Alto lá. E ele disse, não, realmente a bola saiu. Mas não foi porque o Fluminense está classificado, o Figueirense precisa da classificação, então saiu por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Mas é assim, a gente, como eu falei, a gente tem o seu dia. Tem o seu dia no apito e... Assim como tem um atacante, tem dia que a bola não entra, ou tem um árbitro que o dia a cabeça não funciona, né? O jogador acha que o árbitro não pode errar nenhum lance. Eu digo para eles, cara, ninguém é perfeito. Você errou quantos passes até agora? Você perde pênalti, você perde gol embaixo do gol. Por que o árbitro não pode errar? Né? Por que o árbitro não pode errar? E nós somos passivos de erros também. Qual foi o último jogo que o Irani apitou aí pelo Campeonato de Palhoça? Foi o último jogo, foi lá no Vendaval, foi bola na rede e por arte. Até por sinal, um jogo muito bom. O bola na rede já estava classificado. E o bola na rede e o Pura Arte precisava ganhar o jogo e depender de outros resultados. Mas, infelizmente, o outro resultado deu favorável ao time que não ajudava o Pura Arte. E o Pura Arte também veio a perder de 6-4, que ele estava ganhando aos 17 minutos de 3-0. E o bola na rede virou para 6-4. E o que o Irani, além de apitar aí no futebol da Palhoça, faz atualmente? Eu trabalho atualmente como encarregado da empresa, uma empresa que eu trabalho aqui na Forquilinha, na confecção, na fabricação de refletivos para a rodovia federal. E além de apitar no futebol de Palhoça? E além de apitar no futebol da Palhoça, que as filhas pedem, pai, para com isso, mas se eu parar, eu já infartei pouco tempo só em pensar em parar. Que eu pensei, até as filhas pediram para mim parar de jogar, por sinal até esse jogo lá no Cruz de Malta. No Cruz de Malta foi com uma lua terrível, foi em dezembro, que choveu muito naquela época, muitos jogos transferidos, e tivemos que jogar no final praticamente, eu acho que foi uma semana antes de Natal. E quando cheguei em casa, estava no vermelhão violento, e as filhas pediram para mim parar. Aí eu falei para elas, não, eu vou parar, o pai vai parar. O pai vai parar e aí começou... Só naquela parada de férias de jogadores de um ano para o outro, que o campeonato depois ia começar só em março, abril,
Aí eu comecei a entrar em depressão, princípio de depressão, e vinha infartar. Tive um princípio de infarto. Não dá para largar o futebol, né? Tem sempre aquele gostinho, né? Não, tem sempre esse gostinho, porque você vê que depois de um infarto teve uma passagem até muito gostosa para o meu lado, foi aquilo ali, me deu forças, que o meu amigo Hulk, que o Adori conhece muito, até você conhece o Hulk, o Luciano Hulk, que é o rei Momo lá da Palhoça. Vai trabalhar no Campeonato de Palhoça, se não me engano, vai ser auxiliar técnico do Eldorado, né? Que vai disputar a segunda divisão. Para mim é novidade. É mesmo? É. Pô, que bom. Que bom, porque cara, é um super ser humano. É um super ser humano, ele é gente pra caramba. Até, voltando no jogo, ele soube do meu infarto. Foi um domingo antes do Natal. Eu tinha saído do hospital na quinta-feira. Ele me ligou e eu já apitava alguns amistosos desde lá, na quinta-feira, às vezes sábado, domingo, que parece que ele tem dois horários no campo do Eldorado, reservado para ele. Ele me ligou e perguntou como é que eu estava. Eu disse, não, eu estou bem, graças a Deus estou bem. Ele disse, Iranei, então eu quero que tu venha aqui para participar da nossa festa de final de ano. Eu disse, tá, mas eu vou participar da festa de ano, eu vou apitar? Eu disse, não, tu não vai apitar, cara. Como é que tu infarta, tu sai do hospital, infartado na quinta, vai querer trabalhar no domingo? Uma lua dessa aí que está tendo? Eu disse, não, eu só vou se eu apitar. Não, vem aqui para assistir. Não, eu só vou para apitar. Mas tu é louco? Eu disse, não, eu sou louco mesmo, então eu vou para apitar. Foi onde eu fui, apitei, eu falei para o pessoal, rapaziada, hoje é o tira-tema. Hoje é o tudo ou nada para mim. Quero morrer dentro do campo de futebol. Se for meu dia hoje, eu vou morrer hoje aqui. E graças a Deus foi uma atitude do Hulk que eu nunca vi, uma atitude que eu nunca vi sendo em campeonato profissional e amador. Ele reunir todos os jogadores e fazer uma oração para mim, dentro do campo. Bom, voltando a falar com o Irani, né, depois dessa emoção ainda da sua retorno ao futebol, depois de ter passado um susto na vida aí, tendo um princípio de infarto, né, Irani? E, Irani, a gente tá vendo aqui você com a camisa do Fluminense, né? Da onde que surgiu esse gosto do Fluminense, do Rio de Janeiro? Esse gosto surgiu porque meu pai, nós éramos, infelizmente, faleceram quatro irmãos, três irmãos, e esse gosto é devido ao gosto que meu pai tinha pelo Fluminense. E de 14 irmãos, um só, ninguém é perfeito, né? Um só é botafoguense, que é o Itamar, e os outros, inclusive das mulheres, também são todos fluminenses. E eu fui uma camisa que meu pai me deu e eu peguei esse gosto até hoje. Irani, há algo mais a falar sobre a trajetória de futebol amador? Falamos da sua vida nos gramados como atleta, goleiro, outras posições, como árbitro, né? Provavelmente vai apitar o Campeonato de Palhoça, segunda, primeira divisão, né? Que vai começar agora já no próximo mês. E algo mais a falar sobre a sua trajetória aí? Agradecer a alguém que fez parte da sua vida aí no futebol amador? Não, eu tenho até por sinal para falar sobre a Liga da Palhoça, eu pretendo encerrar a carreira lá. Mas não tão cedo, tá? O presidente lá disse que vai ficar mais 2, 3 anos. Eu acho que ele não vai. Ele vai morrer lá na Liga da Palhoça e eu falei para ele, enquanto o senhor durar na Palhoça aqui, eu vou continuar na minha arbitragem, a não ser que o homem lá em cima me chame. Pretende ser presidente da Liga de Palhoça, não? Não, presidente é muito incômodo. É muito trabalho, é muito incômodo, é muito sacrifício e eu não tenho paciência para isso. E nem para treinador de futebol eu tenho paciência. Eu não consigo deixar de jogar para assistir um futebol ou deixar de apitar para assistir um futebol. Fala isso, ainda joga futebol além de apitar, não? Não, eu parei porque eu parar completamente eu não parei, entendeu? Porque nós temos às vezes final de ano, a confraternização da Liga da Palhoça e nós jogamos. Mas assim, para jogar, para disputar campeonato e amistoso no dia a dia, a gente sente, eu já estou com 64 anos. Se eu optar para jogar os sábados e jogar domingo, eu não consigo mais talvez até o corpo, a cabeça pense e o corpo não ajuda. Por isso que eu opto pelo apito. Eu acho mais fácil jogar do que apitar, hein?
Não, hoje. Não, eu acho que na apitar está mais fácil. Está mais fácil. A gente corre mais. Porque sempre na arbitragem, ninguém venha, até o profissional, ninguém venha querer dizer que eles não tomam energético antes, porque eles tomam. Eles tomam porque meu irmão também falava que eles tomavam um energéticozinho, e eu não vou mentir que eu tomo energético antes do campo, antes do jogo. Irani, se quiser publicar isso aí, pode publicar, porque eu tomo meu energético mesmo e não esconda ninguém. Porque é mais fácil você tomar um energético antes de fazer um bom trabalho, tá? Do que você não tomar e fazer um mau trabalho dentro do campo e dizer, pô, Irani, o que é que tu faz para trabalhar tão bem? É só tomar um energético. Passar no posto de Piranga primeiro. Isso aí, Irani Valente Vieira, falando um pouco da sua trajetória aí no futebol amador, como atleta e como árbitro, né? Agradeço sua participação aqui e que você tenha sucesso aí na sua trajetória, na sequência da sua arbitragem aí no futebol de Palhoça. Olha, muito obrigado pela presença de vocês, do meu amigo Aldori, de você, pelo esse excelente trabalho que vocês estão fazendo para o amador. E espero que vocês venham mais vezes, ou na minha casa ou na casa de outros, tá? Fazer essa matéria espetacular que vocês fizeram comigo. E que saúde para vocês todos. É isso aí, Irani Valente Vieira, árbitro de futebol da Liga Palhocense de Futebol. Um abraço a todos.